Irmãos e amigos, bom dia. Que Deus os abençoe. Eu venho aqui falar um pouco sobre a questão da igreja. Essência e materialização. Eu pretendia falar primeiramente sobre pecado. Mas hoje acordei nesse domingo chamado Dia dos Pais. E sempre em época como essa, eu me pego observando o comportamento daqueles que se identificam como crentes, como servos de Deus, discípulos de Jesus. E surge no meu coração a mesma pergunta de sempre. É assim que um crente deve se comportar? É assim que é um crente em Jesus, uma nova criatura, uma pessoa que nasceu de novo? Eu quero falar, começando naquela passagem de Mateus 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E cada um deu a sua resposta. E no verso 16 de Mateus 16, Pedro responde assim: Tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Na sua Bíblia, cara, está Cristo, essa coisa produzida em cima do grego. É uma Bíblia totalmente helenizada na teologia, helenizada na tradução, helenizada na ideia que ela procura incutir na tua cabeça como um entendimento do que é a palavra de Deus, mas isso vamos deixar para outra ocasião. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro. Me perdoem. No grego aqui a palavra especifica uma pequena pedra, uma lasca de pedra, um pedaço de pedra, uma pequena pedra, que serve para somar a outras pedras na construção. Não como tenta dizer a igreja de Satanás, chamado Igreja Catolicista Romana, a Igreja Católica Romana, que vai se tornar o principal núcleo do que o Apocalipse chama de a Babilônia e a grande meretriz dos últimos dias, que interpreta isso aí como Pedro sendo a rocha, a pedra. Não, a rocha é Cristo. E observe, na continuidade da sua fala, Jesus diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não disse sobre essa pedra, mas sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas, porque nos tempos de Jesus e até então, tudo que ia se resolver, todo o embate jurídico, todo o embate religioso, todo o julgamento que fosse ser feito se dava na porta da cidade. Isso vai começar a mudar a partir dali, porque vai existir agora, sobre a égide do Império Romano, os tribunais. Mas até então, como você vê lá em Gênesis, no livro de Gênesis, a história do sobrinho de Abraão, tudo era decidido nas portas. Esses homens se colocam às portas para nos julgar como se fossem superiores a nós. Também você encontra essa declaração no livro de Jó, né? Então ele vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
As traduções produzidas pela SBB coloca a palavra na seguinte forma: terá sido. A Almeida Revista Corrigida Fiel coloca foi ligado, coloca no pretérito perfeito, né? Então a gente se pergunta o que é igreja. A pergunta que eu quero trazer para vocês é: o que é igreja? Será que em agosto de 2021 nós já entendemos o que é igreja? Porque é que através do teu entendimento do que seja igreja que você vai se entender como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não a denominação, não o templo denominacional onde você se reúne em dias e horas especificados pela tua liderança para cultuar a Deus. Porque a palavra de Deus chama de igreja outra coisa totalmente diferente. A palavra de Deus diz que a igreja é viva. E ela nunca fala das igrejas. Ela fala a igreja. É uma só. Como nós vamos estar olhando. É uma só igreja. Você tem que se entender como membro de uma igreja que tem congregações locais que nós devemos, na medida do possível, estar reunidos para juntos congregarmos, comungarmos e aprendermos de Deus através dessa relação e dessa interação entre pessoas que, não obstante salvas, ainda continuam com defeitos, continuam com manias, continuam trazendo resquícios daquela vida passada de perdido, de ainda não salvo, portanto, uma vida de pecado. Em Gálatas capítulo 1, na epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo vai continuar completando esse raciocínio. Raciocínio que muitas pessoas não conseguem alcançar. Parece, a impressão que causa é que elas ainda não receberam o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus nos afirma, e a experiência tem provado, que aquele que é cheio do Espírito de Deus no ato da conversão, ou seja, aquele que recebe o batismo no Espírito Santo que acontece no ato da conversão, aquele que deixa de ser morto em seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 1, verso 2 em diante, e passa a se tornar uma vida viva, um templo vivo, ele tem que ter esse entendimento. O entendimento que ser crente não é você ficar mandando link para os outros, porque o Espírito de Deus não trabalha através de sites, através de links, através de mensagens passado através de mídias. O Espírito de Deus usa pessoas de carne e osso, como eu, como você. O Espírito Santo de Deus habita em nós e fala através de nós, de preferência pessoalmente. Não quero dizer com isso que Deus não possa fazer algo por uma mensagem enviada por um santo, por um salvo, a uma outra pessoa. Mas não é essa a praxe, não é essa a prática. Em Gálatas capítulo 1, verso 16 em diante, Paulo diz assim: capítulo 1, verso 16. Revelar seu filho em mim. Mas quando? Ele está se referindo ao que disse no verso 15. Mas quando aprouve a Deus revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios,
Imediatamente não consultei a carne nem ao sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago que escreveu a carta antes de Apocalipse, a carta que está próxima às epístolas de Pedro e de João. Olha bem a condução, como se conduz o apóstolo Paulo. Ele se converteu. Não específica nem objetivamente através da pregação de um outro apóstolo ou de um outro crente. Ele está a caminho de Damasco, andando com uma escolta de soldados para prender, surrar e, se possível e preciso, até matar crente. E o Senhor Jesus o cerca no meio do caminho. E ali Paulo se converte. Ele não correu para o templo de Jerusalém para sentar nos bancos da sinagoga de Jerusalém ou do templo de Jerusalém para começar a aprender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo começou a ouvir o que o Espírito Santo de Deus, o que o Senhor Jesus, o que o Espírito Santo de Deus lhe falava, lhe ministrava, e ali ele vai aprendendo tudo o que ele precisaria saber para compor a Igreja de Cristo, que era única e que é única, não é essa coisa esfacelada que está aí pelo mundo hoje, e que acabará, por fim, se tornando parte da grande Babilônia, da qual o anjo proclama em Apocalipse: chegou a hora do seu juízo, saí dela, povo meu. Ora, se o anjo está dizendo para sair, é porque estão congregados nela. Salvos que vão estar congregados aonde não deviam, porque não é corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, ele está aqui mostrando a conduta que ele teve, que não foi a conduta de procurar outro homem, de procurar outra carne, de procurar um outro apóstolo, mas ele foi procurar, através da sua vida com Deus, ele foi procurar o aprendizado e o ensinamento de Deus. Admira-me como a gente ainda vê hoje em dia pessoas vivendo de religião, vivendo de uma mera religiosidade. Pessoas que não sabem falar por si mesmo da sua experiência com Cristo Jesus. Pessoas que não têm nada a dizer da sua experiência de encontro com Cristo Jesus. Como aconteceu quando Jesus entrou em sua vida? O que aconteceu a partir daquele momento? Como Deus tem mudado, tem transformado a sua vida? Pessoas que têm colocado templos religiosos como se fosse a Meca de Cristo. Tudo tem que ser lá, tudo tem que estar lá. Primeiro, eu tenho que saber o que eu devo fazer a partir do templo, a partir do meu pastor. Pastor, hoje é dia das mães, eu posso visitar minha mãe? Com quem eu não tive um passado muito bom e eu preciso estar agora como nova criatura. Eu estou usando um exemplo, né? Tentando aparar as arestas do passado e para começar uma nova história. Ah, não, porque hoje tem culto aqui no templo. Então, a relação do filho com a mãe fica em segundo plano, sofre detrimento na vida de quem agora se diz ser nova criatura, por causa de uma mera celebração, de uma mera reunião que é cotidiana em um templo religioso. Observe como a religião está fazendo com o crente na nova aliança o mesmo que as autoridades faziam nos dias de Jesus.
quando foram cobrar lá a Jesus porque que os discípulos não seguiam a tradição dos anciãos, e Jesus então jogou na cara deles: e por que vocês quebram a lei de Deus, que diz que o filho deve honrar o pai e a mãe? Ou seja, até na lei a primazia estava em o filho cuidar em primeiro lugar, dar a primeira atenção abaixo de Deus, é claro, a seu pai e a sua mãe. E eles criaram uma nova doutrina, ensinando que tudo que um filho adulto pudesse dar ao pai e à mãe seria oferta ao Senhor. Ele negava e levava para o templo as autoridades, os anciãos, os escribas. Observem como a igreja que se diz corpo de Cristo está entrando ou entrou no mesmo processo de carnalidade. Gente que não sabe chegar para mim para falar do amor de Deus, acha que eu preciso conhecer a verdadeira doutrina, mas só sabe enfiar site, links. Não vejo nenhum, não vejo nenhum. Eu quero ouvir de você, meu irmão, minha irmã. Eu quero ver Cristo na tua vida. Eu quero receber o enlevo em meu coração de ver o Espírito falar através de você para mim. Porque é assim que funciona na igreja do Senhor. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha mais em corações de pedra, Deus trabalha em corações de carne, escrevendo nesses corações, não com tinta de caneta, mas com o seu Espírito, para que eu e para que você se torne carta viva, para que o mundo leia, para que a igreja leia. Mas não é assim que tem acontecido. Nós temos visto pessoas que se apresentam como crentes, cheias de ritos, cheias de religiosidade, cheias de compromisso. E tentam até cobrar da gente. O senhor está congregando em alguma igreja? O senhor é de qual igreja? Que pergunta mais sem nexo, mais sem sentido. O senhor é de qual igreja? Como? Tem mais de uma? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 3 em diante. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Corpo aqui é a igreja. Há um só corpo. E não são igrejas, é igreja no singular. Há uma só igreja. A sua denominação não pode ferir a palavra de Deus sob o pretexto de ser a igreja tal, a Assembleia de Deus, a presbiteriana, a metodista, a batista, seja lá o que for. Porque não existe. Se existir, é heresia, é falsa. É organismo do mal. Há um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo é um só. O Espírito Santo é um só. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou correr para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que as pessoas tendem a não querer assistir vídeos longos. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 em diante, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, melhor dizendo, falando através do apóstolo Paulo, nos alerta que nós temos que tomar cuidado com o espírito que está se manifestando, tentando se estabelecer e criar uma nova
entidade dentro da gente se dizendo igreja, se dizendo membro do corpo de Cristo. Porque é o que mais está acontecendo hoje em dia, pessoas que são dotadas de um espírito totalmente diferente, que se manifestam como uma entidade distinta do Espírito de Deus. Um ser, um espírito que é estranho, que é contrário, que nem tanto nas palavras que a pessoa diz, mas na maneira como ela vive, mostra claramente que não há convergência nenhuma entre o que ela vive e o que a palavra de Deus ensina e manda que seja vivido. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente, viu? As quais também falamos com palavras que a sabedoria humana, as quais também falamos não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Meu irmão, minha irmã, teu ensinamento, tua pregação, o que se prega no púlpito da tua igreja tem que bater com o que está na palavra e não o contrário, como muitas vezes acontece. As quais também falamos não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais, aqui na palavra. Aqui na palavra. Mas ele conclui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No momento oportuno, eu vou falar sobre esses dois verbos que Paulo usa aqui. Na parte A do versículo, ele diz que o homem natural não compreende, porque o homem natural não discerne. O homem natural compreende, ele tenta compreender. Mas aí ele vai para o degrau de cima. Ele não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, o homem que está no andar de cima, ele discerne. Ele não fica na mera compreensão do intelecto humano, que a palavra de Deus chama de alma, intelecto, alma. Não existe essa entidade fumacinha, de vestidinho branco, chamada alma, que precisa ser salva. O homem é espírito, espírito e corpo. Ele, o homem espiritual, ele não fica olhando as coisas segundo a aparência. Ele busca o discernimento através do Espírito que habita nele. E ele de ninguém é discernido, porque ele é um mistério. Ele é um mistério. O outro homem espiritual, o irmão, ele vai entender, ele vai aceitar, ele vai compreender que ali está acontecendo um mistério de Deus, mas nem ele discerne o outro. Nem ele discerne o outro. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. No capítulo 3, no verso 3, Paulo continua dizendo, ele está tratando com a igreja de Corinto e ele vai chamar a igreja de Corinto de carnal. Ele vai dizer, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, vocês não são porventura carnais? E não estão andando segundo os homens? Como se vê pessoa andando segundo os homens, gente? Como se vê pessoas se dizendo crente, atropelando a palavra de Deus, atropelando o que o Espírito Santo de Deus manda fazer para fazer o que homens carnais
mandam fazer, pessoas andando segundo os homens. E dizendo se um eu sou de Paulo, e outro sou de Apolo, porventura, vocês não estão na carne? Vocês não estão na carne? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Olha, são um. O quê? Um corpo. Um corpo. Um organismo. E cada um dos que estão neste corpo, neste único corpo que trabalha, receberá seu galardão. Porque nós somos cooperadores de Deus e vós lavoura de Deus. Gente, prestem atenção nos verbos no singular, nos substantivos no singular. Lavoura de Deus, não lavouras. Ah, eu sou da lavoura assembleana. Muito prazer, eu pertenço à lavoura batista. Não tem isso, não existe isso. Isso é maligno, isso é carnal. É por isso em que um momento em que a igreja deveria estar poderosa, bradando com força, com autoridade, preparando o terreno para a volta do Senhor Jesus, nós estamos aí esfacelados, igrejas fechadas com medo de pandemia, crentes desprezados, aproveitando-se o momento desse rebuliço todo para jogar fora aqueles que já não queriam lá dentro. Então esquece, deixa para lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, verso 10, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Paulo não pôs fundamentos. Paulo não pôs um fundamento para a igreja presbiteriana reformada, nem pôs outro fundamento para a igreja arminiana. Paulo não pôs isso não está na Bíblia. Paulo pôs um fundamento e outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo talvez um tempo tão ruim ou pior como viveu a igreja que viveu no período em que foram feitas as catacumbas de Roma e de parte de Jerusalém, do território de Jerusalém, Israel. Crentes que sofreram uma perseguição tão intensa, tanto no campo espiritual como no campo físico, no campo humano, pela política, que tiveram que se preparar, se resguardar estrategicamente para que ela não fosse toda dizimada. E o Espírito de Deus ali conduzindo aqueles crentes, trabalhou através dele, em cada igreja, em cada lugar, igreja local, em cada igreja localizada, como João diz em Apocalipse, capítulo 2 e 3, a igreja que está em. A igreja que está em. Ele não diz a minha igreja de tal lugar, a minha igreja de tal lugar. Não tem igreja de Éfeso, não tem igreja de Esmirna, não tem igreja de Filadélfia. É a igreja que está em Esmirna, é a igreja que está em Tiatira, é a igreja que está em Laodiceia, porque ela está, a igreja é uma só. E você precisa entender isso. E isso é apenas o comecinho do que você precisa entender para viver igreja, para viver evangelho. E não ficar vivendo religião denominacional. E não ficar se guiando por homens e pelos ensinamentos dos homens que falam que muitas das vezes o que você pensa é a voz do Espírito de Deus. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, hein? E não se conformar e ficar mandando linkzinho para ninguém. Seja você a palavra viva. Fale você da sua experiência com Jesus. Fale você do que Jesus tem feito e está fazendo na sua vida. Leve o Messias vivo, o Filho do Deus vivo, como Pedro descreveu. Pedro não chama assim, o Senhor é um grande Messias.
tem aparecido um bocado por aí, bons, mas ninguém se compara contigo. Não foi isso que Pedro disse. Pedro falou para ele: tu é o Filho do Deus vivo. Tu és a própria manifestação do Eterno, do Todo-Poderoso, do Deus que se apresentou a Abraão e a Moisés. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa servir para a sua edificação. Se isso acontecer com uma pessoa que seja, eu acertei a minha mega-sena espiritual. Deus vos abençoe.